de Lima. Já lhe disse que hoje está prevista uma manifestação da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia junto ao Parlamento. Vai ser às 4 da tarde de hoje. A TSF acaba de falar com o Presidente da ASP, Paulo Santos, que justifica desta maneira a manifestação. Aquilo que nós hoje vamos fazer junto ao Parlamento, e também tem a ver, obviamente, com a entrada do Orçamento de Estado e da discussão desse documento, mas aquilo que nós pretendemos, uma vez mais, é dizer às populações, ao Governo, aos grupos parlamentares, que aquilo que estamos a perceber que o Governo quer fazer para responder aos constrangimentos que a PSP tem, não correspondem àquilo que é o necessário. Não queremos caridade, não queremos assistencialismo social, queremos sim que o Governo encare os problemas da PSP com seriedade, possa sentar-se à mesa com os sindicatos e dar respostas concretas e efetivas àquilo que são os problemas que temos identificado e que parece que estão a ser secundarizados uma vez mais e os problemas têm sido empurrados para a frente, na nossa opinião. Este dirigente sindical da PSP também olhou para os aumentos que hoje vão ser entregues às associações sindicais pelo Ministro da Administração Interna. Em termos líquidos, esses valores agora aqui apresentados, desconheço qual é a fundamentação para 290 euros, não tenho essa informação, vou aguardar com toda a tranquilidade, mas também temos que colocar como também perspectiva de análise aquilo que é o aumento de custo de vida que os polícias também estão sujeitos como os demais trabalhadores. Por isso não queremos acreditar que estes valores venham responder àquilo que é o necessário na instituição, que é uma valorização salarial, uma compensação pelo risco que vai em conta daquilo que é a exigência do próprio risco e não estarmos aqui a falar em meros trocos que não vão responder àquilo que são as necessidades, mas estaremos disponíveis para falar com o Governo, para falar com o Ministro, para ver se encontramos soluções e que evite este constante adiar da resolução dos problemas. Paulo Santos, o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, em dia de manifestação junto ao Parlamento e de reunião com o Ministro da Administração Interna para conhecer as novas tabelas salariais. Hoje abrem as candidaturas. Muito bom dia, começa agora o Jornal das 8 com Carla Jorge de Carvalho. Os polícias sentem-se enganados com a proposta de aumento salarial que o Ministro da Administração Interna vai apresentar hoje aos sindicatos. Dizem que não é suficiente nem responde às necessidades. Os polícias acusam o Governo de querer misturar caridade com a dignidade dos agentes da PSP. Esta manhã, à Rádio Observador, Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, diz que a proposta que José Luís Carneiro tem para apresentar não é suficiente. Consideramos que esses valores que estão a ser colocados não respondem ao necessário. Efetivamente há aqui uma tentativa de confundir aquilo que é a realidade do contexto internacional e das dificuldades que estamos a atravessar por força da inflação e do aumento dos custos de vida, descurando aquilo que é uma realidade muito específica da PSP, que é a pouca atratividade que está a ter, e isso é fruto dos baixos salários que são praticados há muitos anos a esta parte e que, de certa forma, aquilo que vai ser apresentado hoje aos sindicatos, que nós também já tivemos a oportunidade de ver, não vai responder em nada àquilo que é o necessário. A proposta do Ministro da Administração Interna dá conta de que os agentes da PSP e os militares da GNR vão ter no próximo ano um aumento no salário base entre os 90 e os 107 euros, a que acresce uma subida do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança entre os 18 e os 21 euros. Valores que não convencem a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que vai manifestar-se esta tarde junto às escadarias da Assembleia da República. Esta manifestação vem na onda daquilo que nós estrategicamente definimos para este ano, ou seja, a sensibilização, tentar dizer ao público-alvo, que são as populações, o que é que está acontecendo na PSP. Então, neste momento, estamos também a fazer uma auscultação aos polícias, que vai decorrer até ao fim do presente mês, no sentido de lhes perguntar que faça aquilo tudo que já foi feito pela ASP e teve vindo a fazer, e hoje é mais um exemplo disso, e estaremos também no dia 15 deste mês a convite da CGTP também para demonstrar a nossa insatisfação, mas nós teremos que, até ao fim deste mês, definir outras formas de protesto que, de alguma forma, possam dizer ao seu Ministro e ao Governo que a situação não está bem e o estado de espírito dos polícias não está bem. É uma concentração que se realiza no dia em que o Ministro José Luís Carneiro se reúne com os sindicatos da Polícia de Segurança Pública. O Ministro das Finanças. Bom dia.
Bom dia, um dia com protestos de polícias em frente à Assembleia da República esta tarde, um protesto no dia em que o Ministro da Administração Interna tem reunião marcada com os sindicatos da PSP e que se mantém esse protesto apesar dos anunciados aumentos, até porque os motivos da luta não se prendem apenas com aumentos, explica a Comercial Paulo Santos da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Dignificação salarial, pela criação de condições de trabalho, pelo respeito pelo estatuto e pela condição policial e não por uma perspectiva de caridade. E por isso é que vamos fazer esta iniciativa para dizer também aos grupos parlamentares que têm que acompanhar e fiscalizar aquilo que tem sido o Governo. Os polícias estão a tentar, há meses, um encontro com o Ministro da Administração Interna, encontro que está então marcado para esta tarde e que terá protestos à porta. O Ministro vai apresentar a tabela que prevê que os agentes da PSP e os militares da GNR tenham no próximo ano um aumento do salário base entre os 90 e os 107 euros, conforme as posições remuneratórias. Logo à tarde, os polícias manifestam-se frente à Assembleia da República, um protesto promovido pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que tenciona dizer que as medidas que têm sido anunciadas não resolvem os problemas de fundo destes profissionais. Com o chapéu de polícia virado ao contrário, lá dentro algumas moedas, os polícias dizem com uma nova imagem e uma nova campanha que dignidade não é caridade. O principal, sublinha o Presidente da Associação Sindical, Paulo Santos, são os baixos salários. A direção editorial. Vamos escutar essa declaração do Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, que se queixa dos baixos ordenados. Convidamos o Governo, através de um pedido de reunião que fizemos, para abordar efetivamente aquilo que é o problema estrutural, que na nossa opinião é o baixo salário que é praticado na PSP. Ou seja, abrir aqui um processo negocial para discutir do ponto de vista transversal a todas as classes aquilo que são os salários praticados. Por essa via também aumentar aqui a atratividade, porque consideramos que não há candidatos numa primeira linha de pensamento por falta de atratividade do próprio salário. Por outro lado, também criar condições de trabalho, e essas condições de trabalho passam por uma visão daquilo que é o funcionamento da PSP ao nível dos seus suplementos, ao nível da higiene e saúde no trabalho, e outras análises que temos que fazer, mas que queremos medidas concretas e efetivas, e passa por salários, por condições de trabalho, por dignificação da própria carreira e respeito pelo nosso estatuto profissional, que é algo que não está a ser feito. Não sendo contra alguns dos apoios que têm sido anunciados, na Associação Sindical dos Profissionais de Polícia exige políticas diferentes com medidas concretas e efetivas. Aquilo que nos é dado a conhecer é uma tentativa do Governo de resolver os problemas que foram entretanto identificados por via de, por um lado, uma anunciada já publicamente reorganização do dispositivo policial, que não passa nem mais nem menos por algo que já tem alguns anos, esta parte, e que nunca foi conseguido efetivar. E por outro lado também já se percebeu que o Governo quer, até através de algum assistencialismo social e alguma caridade, que são importantes do ponto de vista daquilo que é a componente social que a instituição deve ter, mas que não deve ser por essa via que se resolve os problemas da dignificação salarial, do combate à falta de atratividade e à melhoria das condições de trabalho. Medidas como quartos para jovens polícias ou creches para os filhos dos agentes são insuficientes, no entender da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, que admite avançar em novembro para um protesto nacional. Próximo ano. Os sindicatos que representam a polícia fazem uma vigília esta tarde em frente ao Palácio de Belém. Estão elementos da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana, também da ASAI, do CEF, guardas prisionais e Polícia Marítima. É lá que está a repórter da Antena 1, Camila Vidal. Camila, os polícias pretendem sensibilizar o Presidente da República para as condições de trabalho que têm, nomeadamente no que diz respeito aos salários. E é uma reivindicação comum de todas estas 6 forças policiais, uma carta com as reivindicações, com um pedido de retificação, digamos assim, do Orçamento do Estado para que haja aqui mais margem para as forças de segurança e para as polícias. Já foi entregue no Palácio de Belém, embora Marcelo Rebelo de Sousa não estivesse aqui para o receber. Eu tenho comigo o Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, uma das pessoas que entregou este documento ali na Presidência da República. Paulo, uma mensagem comum e muito repetida aqui pelos dirigentes sindicais: o Presidente da República pode mudar aqui alguma coisa no Parlamento e a bola está do lado dele. É essa a vossa convicção? Aquilo que é a nossa expectativa no âmbito da Comissão Coordenadora Permanente é que o Sr. Presidente da República, enquanto alto magistrado da Nação, possa exercer a sua esfera de influência junto do Governo, pelo menos para perguntar ao Governo
aquilo que foi feito relativamente ao que afirmou em 2019, ou seja, o Sr. Presidente em 2019 disse que era o tempo de o Governo, da altura, poder também tratar dos salários, das remunerações, quer dos militares, quer dos polícias. Ora, até à data não houve qualquer evolução nesse sentido. Por isso era importante que o Sr. Presidente da República pudesse reafirmar essa necessidade e fazer-se ouvir junto do próprio Governo. Para além disso, nós estamos a atravessar também, enquanto setor da administração interna, momentos difíceis, momentos complexos, e era importante que em 2023 houvesse uma perspectiva que alterasse o paradigma e pudesse, no mínimo, ter instituições atrativas para recrutar jovens para estas instituições. Deixe-me falar-lhe ali da tarja, daquele outdoor que foi colocado aqui mesmo em frente ao Museu da Presidência da República, com caricaturas de Marcelo Rebelo de Sousa, e a lembrar precisamente essa frase: as forças de segurança devem ser aumentadas. É um símbolo que vai ficar aqui para lembrar o Presidente quando tiver que entrar na residência oficial. A expectativa é essa, que o Sr. Presidente, sempre que saia do Palácio de Belém, possa olhar para o outdoor e lembrar-se da necessidade de investir junto do poder político, neste caso do Governo, para a necessidade de acautelar aquilo que são um setor estratégico na segurança interna e um setor estratégico até para a segurança do próprio país. Por isso estamos aqui um conjunto de profissionais da GNR, da Polícia Marítima, da PSP, entre outras. No entanto, cada um com os seus problemas, não é? Mas há algo que nos é, ou que é um denominador comum, que é uma perspectiva de secundarização pelo diálogo com estas estruturas representativas, por outro lado uma desvalorização completa por este setor da administração e da segurança interna. E parece que não é esse momento, porque continuamos a vender a marca Portugal como sendo um país muito seguro, e é verdade, mas não nos podemos esquecer que esta segurança advém de trabalho suplementar, de baixos salários e de um espírito de sacrifício e de profissionalismo profissionais. Por isso é importante que o Sr. Presidente da República faça aquilo que é o necessário, que é, junto do Governo, salientar a importância destas reivindicações. Muito obrigada, Paulo Santos, o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, uma das 6 associações, aliás, sindicais que estão aqui representadas: a PSP, a GNR, a ASAI, o CEF, a Polícia Marítima e também os guardas prisionais. Entre profissionais deste setor, reúnem-se aqui junto ao Palácio de Belém cerca de uma centena de pessoas. Reportagem de Camila Vidal, com as forças de segurança junto ao Palácio de Belém para pedir uma revisão das tabelas salariais. O Presidente da República, em declarações esta tarde à TSF, lembra que já alertou há algum tempo para a necessidade de valorizar as forças de segurança, assim como as Forças Armadas. Estas declarações aconteceram quando Marcelo Rebelo de Sousa apareceu de surpresa na vigília que já estava a desmobilizar em frente ao Palácio de Belém e que juntou desde o início da tarde elementos da PSP, GNR, Guarda Prisional e Polícia Marítima. Eles foram a Belém pedir a Marcelo Rebelo de Sousa que use a influência que tem junto do Governo para que os salários possam ser aumentados. O Presidente da República disse ao repórter da TSF, Ruben de Matos, que está atento e revela que nas últimas horas este tema dos salários nas forças de segurança foram assunto para uma mensagem de José Luís Carneiro. Já hoje de manhã recebi uma mensagem do Sr. Ministro da Administração Interna, que cobre só algumas das forças de segurança, não é? Porque aqui estiveram outras, a Polícia Marítima, Guarda Prisional, portanto houve de outras tutelas, mas que me disse que esse é um ponto que está a ser debatido no orçamento para 23, depois para 24 e para 25, a ver se é possível haver um aumento. No fundo é isso. É a questão de que se tem falado e que eu falei desde que houve o reajustamento muito justo no Estatuto dos Magistrados, Ministério Público e Magistratura Judicial, e desde então há muita ideia de que as Forças de Segurança e as Forças Armadas, que são funções de soberania, realmente também têm de ir vendo o seu Estatuto tomado em consideração, e aqui concretamente são as Forças de Segurança. Eu estou atento. Considera que, de facto, esses aumentos salariais podem ser não apenas a única forma, mas uma das formas mais fortes de valorizar a carreira e o entusiasmo destes profissionais? É importante. O estatuto, todo ele, é mais completo mas não há dúvida que as remunerações, o estatuto financeiro é muito importante. Veja que estavam aqui, como viu, no ativo, não na manifestação, mas no ativo, muitos jovens,
até perguntei a idade, 25, 26, 27 anos. É muito importante que os mais jovens tenham aqui um estímulo fundamental para uma carreira, porque é uma carreira ao serviço dos portugueses. São declarações do Presidente da República esta tarde à TSF em frente ao Palácio de Belém, depois da vigília que juntou as forças de segurança que foram pedir ao Presidente que os ajude junto do Governo para o aumento dos salários. Como escutámos, o Presidente diz que ainda esta manhã recebeu uma mensagem do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse ao Presidente que esse é um ponto que está em debate no Orçamento do Estado para os próximos anos, para perceber se é possível de fazer esse aumento das forças de segurança, com o Presidente a recordar que ele próprio tem alertado para essa necessidade.